Oi minha gente! E vou iniciando mais um vídeo. Agora vou falar sobre uma história para você. Vamos lá pessoal! A Cidade das Chaves de Cristal, parte 5. Capítulo 1, A Voz do Outro Lado. A pequena porta azul permanecia aberta diante de Sofia. Diferente de todas as outras portas que já haviam encontrado, ela parecia simples. Não possuía símbolos antigos, nem energia impressionante, nem brilho extraordinário. Ainda assim, as chaves de cristal reagiam a ela. A voz infantil voltou a ecoar. Tem alguém aí? Sofia ajoelhou-se diante da porta. Sim. Quem está falando? Houve alguns segundos de silêncio. Depois surgiu um rosto. Era um menino de aproximadamente 12 anos. Cabelos escuros, olhos curiosos, e uma expressão preocupada. Finalmente, disse ele. Achei que ninguém fosse ouvir. Lucas aproximou-se. Onde você está? Não sei. Todos trocaram olhares. Aquela resposta não parecia boa. Capítulo 2, O Mundo Sem Nome. Após muita conversa, descobriram que o menino se chamava Theo. Ou pelo menos acreditava que se chamava. Ele lembrava do próprio nome, mas não lembrava do nome do seu mundo, nem de sua cidade, nem de sua família, nem de como encontrar a Porta Azul. É como se parte das minhas memórias tivesse desaparecido. Orion ficou preocupado. Aquilo lembrava os efeitos do nada. Mas o apagador havia sido restaurado. Então algo diferente estava acontecendo. Theo apontou para trás. Através da porta, o grupo conseguiu ver parte de seu mundo. Era estranho. As casas pareciam normais. As árvores também. Mas havia algo errado. Tudo estava ficando transparente. Como um desenho desaparecendo lentamente. Capítulo 3, A Travessia. Sem perder tempo, Sofia tomou uma decisão. Vamos atravessar. Aeron tentou alertá-los. Tenham cuidado. Não sabemos o que existe do outro lado. Mas já era tarde. As chaves de cristal abriram completamente a passagem. Sofia, Lucas, Orion e Helena entraram. Quando chegaram, encontraram uma cidade silenciosa. Não havia pessoas nas ruas, nem animais, nem movimento. Apenas o vento. Theo caminhou à frente. Está vendo? É isso que estou tentando explicar. Lucas tocou uma parede. Parte dela desapareceu como fumaça. Isso definitivamente não é normal. Capítulo 4, O Relógio Parado. No centro da cidade havia uma torre, e no topo dela, um enorme relógio. Todos os ponteiros estavam parados, exatamente à meia-noite. Orion observou atentamente. Este relógio controla algo. Como sabe? Porque sinto magia antiga aqui. Ao entrarem na torre, descobriram centenas de engrenagens imóveis. Tudo estava parado, como se o próprio tempo tivesse deixado de funcionar naquele lugar. No último andar encontraram uma inscrição. Quando o guardião adormecer, o tempo esquecerá seu caminho. Sofia sentiu um arrepio. Aquele mundo possuía um guardião, e algo havia acontecido com ele. Capítulo 5, O Castelo Adormecido. Seguindo antigas pistas encontradas na torre, o grupo viajou até uma montanha distante. Ali existia um castelo cercado por névoa. Era enorme, mas parecia abandonado. Theo observou o lugar. Eu nunca estive aqui. Ao atravessarem os portões, encontraram corredores silenciosos, salões vazios, bibliotecas cobertas por poeira, até chegarem ao salão principal. No centro havia um trono, e sobre ele dormia uma figura envolta por luz azul, uma jovem, talvez um pouco mais velha que Sofia. Ela parecia presa em um sono profundo. Ao redor dela flutuavam pequenos relógios luminosos. Quem é ela? Perguntou Theo. Uma voz respondeu. Ela é a guardiã do tempo. Capítulo 6, O Bibliotecário das Horas. A voz pertencia a um velho senhor que surgiu entre as estantes. Vestia roupas elegantes. Carregava dezenas de relógios pendurados ao cinto. Sou Cronos, guardião dos registros temporais. Lucas sorriu. Vocês guardiões realmente gostam de títulos longos. Cronos fingiu não ouvir, então explicou a situação. A jovem guardiã chamava-se Arya. Durante séculos ela havia protegido o fluxo do tempo naquele mundo. Mas algo aconteceu. Uma força misteriosa roubou parte do coração temporal. Desde então, Arya permanecia adormecida. E o mundo lentamente deixava de existir. Capítulo 7, As Horas Perdidas. Cronos levou o grupo até uma sala secreta. Ali existia um enorme mapa feito de luz. Sobre ele apareciam fragmentos brilhantes espalhados pelo mundo. O que são esses pontos? Perguntou Sofia. Horas perdidas. Horas? Fragmentos do coração temporal. Quando ele foi quebrado, o tempo espalhou-se pelo mundo. Cada fragmento contém parte da energia necessária para despertar Arya.
Theo observou o mapa. Havia dezenas de pontos. Talvez centenas. Lucas suspirou. Então vamos precisar encontrar todos? Cronos sorriu. Felizmente não. Apenas 7. As palavras fizeram todos rirem. Parecia que o número 7 o seguia em todas as aventuras. Capítulo 8. O primeiro fragmento. O primeiro fragmento estava escondido numa floresta onde o tempo funcionava de forma estranha. Algumas árvores cresciam em segundos. Outras levavam séculos para mover um galho. Rios avançavam e recuavam ao mesmo tempo. Era um lugar fascinante. E perigoso. No centro da floresta encontraram uma flor feita de cristal azul. Dentro dela brilhava um pequeno fragmento de luz. Quando Sofia o tocou, teve uma visão. Viu Arya lutando contra uma figura encapuzada. Uma figura sem rosto. Uma figura capaz de caminhar entre os momentos do tempo. A visão desapareceu rapidamente. Mas deixou uma pergunta importante. Quem havia atacado a Guardiã do Tempo? E por quê? Enquanto observavam o fragmento brilhar, uma sombra distante os observava entre as árvores. Alguém sabia que eles haviam chegado. E estava esperando o momento certo para agir. Capítulo 9. O Ladrão de Horas. A floresta temporal ficou silenciosa. Até mesmo o vento parecia ter parado. Sofia observou atentamente entre as árvores. Tinha certeza de que alguém os estava observando. Mas não viu ninguém. Ou melhor, viu algo estranho. Por um breve instante, uma figura apareceu atrás de um tronco. No segundo seguinte, desapareceu. Como se tivesse saltado para outro momento do tempo. Vocês viram isso? Perguntou Lucas. Sim, respondeu Orion. E não gostei nem um pouco. De repente, um relógio de bolso surgiu no chão diante deles. Ninguém o havia deixado ali. Quando Sofia o abriu, encontrou uma mensagem. Devolvam os fragmentos. Eles não pertencem a vocês. Theo engoliu em seco. Acho que encontramos o ladrão. Capítulo 10. O mercado dos segundos. Cronos revelou a localização do segundo fragmento. Ele estava escondido num lugar chamado Mercado dos Segundos. Era uma cidade extraordinária. Ali as pessoas não negociavam moedas. Negociavam tempo. Alguns compravam minutos. Outros vendiam horas. Alguns trocavam dias inteiros por objetos raros. Lucas ficou espantado. Isso parece uma péssima ideia. E respondeu Cronos. No centro do mercado havia uma enorme ampulheta dourada. Dentro dela estava o segundo fragmento. Mas recuperá-lo não seria fácil. O local era protegido pelos mercadores temporais. E eles não entregavam nada de graça. Capítulo 11. O preço do tempo. O líder dos mercadores era uma mulher chamada Selene. Ela ouviu atentamente a história dos aventureiros. Depois apontou para a ampulheta. Sim, possuímos o fragmento. Então podemos levá-lo? Perguntou Theo. Selene sorriu. Claro. Sério? Desde que paguei o preço. Lucas cruzou os braços. Quanto? Selene respondeu calmamente. Uma lembrança importante. Todos ficaram em silêncio. Era um preço alto demais. Uma lembrança perdida jamais poderia ser recuperada. Após muita conversa, Sofia encontrou outra solução. Em vez de entregar uma memória, ofereceu ajuda. Passou o dia inteiro auxiliando os moradores do mercado. Lucas consertou mecanismos. Helena restaurou jardins. Orion reorganizou arquivos antigos. Theo ajudou crianças perdidas. Ao final do dia, Selene sorriu. Nem todo pagamento precisa ser feito com sacrifício. E entregou o fragmento. O segundo estava recuperado. Capítulo 12. O trem das horas. O terceiro fragmento viajava constantemente. Preso dentro de um trem que atravessava diferentes momentos do tempo. Chamava-se Trem das Horas. Em um vagão era manhã. No seguinte era tarde. Depois noite. Depois inverno. Depois verão. Tudo na mesma viagem. Os aventureiros embarcaram. E rapidamente perceberam que o trem escondia segredos. Alguns passageiros pareciam presos ali há décadas. Outros sequer lembravam por que haviam entrado. No último vagão encontraram um fragmento. Mas também encontraram alguém esperando. A figura encapuzada. Capítulo 13. O homem entre os instantes. Pela primeira vez puderam vê-lo de perto. Usava um longo manto cinza. Seu rosto permanecia oculto. Mas sua voz era calma. Quase triste. Vocês deveriam ter ficado longe. Foi você quem atacou Arya? Perguntou Sofia. Sim. Por quê? A figura observou o fragmento. Porque o tempo precisa parar. Lucas ficou sem entender. Isso não faz sentido. Faz para quem viu o futuro. O silêncio tomou conta do vagão. Capítulo 14. O futuro que não deveria existir. A figura ergueu a mão. Imagens apareceram no ar. Sofia viu cidades destruídas.
mundos em ruínas, portas quebradas, estrelas apagadas. Até mesmo a cidade das chaves de cristal parecia abandonada. O que é isso? Perguntou Theo. O futuro. Tem certeza? Sim, a figura continuou. Eu era um guardião temporal. Meu nome é Varin. Durante séculos observei as linhas do tempo e encontrei algo pior do que qualquer ameaça que já enfrentaram. Sofia observou as imagens. Tudo parecia real, detalhado, assustador. O que causa essa destruição? Varin permaneceu em silêncio. Então respondeu: ainda não sei. E é exatamente esse o problema. Capítulo 15 A corrida contra o destino. Antes que pudessem fazer mais perguntas, o trem começou a tremer. Os fragmentos reagiam à presença uns dos outros. Relâmpagos temporais cruzaram os vagões. Passageiros desapareceram e reapareceram. Janelas mostravam épocas diferentes. A situação saía rapidamente do controle. Varin segurou o terceiro fragmento. Sofia segurou o primeiro e o segundo. As chaves de cristal começaram a brilhar. Por alguns segundos, o tempo pareceu parar completamente. Então uma voz ecoou pelo trem. Uma voz desconhecida. Muito antiga. Muito distante. O despertar se aproxima. Todos ficaram imóveis. Até mesmo Varin parecia assustado. Não. O que foi? Perguntou Lucas. Varin observou o horizonte temporal pela janela. Seu rosto empalideceu. Se aquela voz realmente voltou, então estamos ficando sem tempo. Ao longe, além das linhas do passado e do futuro, uma gigantesca sombra começou a se mover. E nem mesmo Varin parecia saber o que era. Capítulo 16 A sombra do amanhã. O trem das horas tremeu como se tivesse sido atingido por algo invisível. As janelas mostravam cenas impossíveis, cidades surgindo e desaparecendo no mesmo instante, montanhas nascendo e colapsando em silêncio. E então a sombra apareceu. Não era uma sombra comum. Ela não seguia nenhuma fonte de luz. Parecia existir por conta própria, como se fosse um futuro errado tentando se aproximar do presente. Theo recuou. Aquilo está vindo para cá? Varin não respondeu de imediato. Os olhos dele estavam fixos no horizonte temporal. Não é vindo. É sendo puxado. Lucas franziu a testa. Puxado por quem? Antes que Varin respondesse, o trem perdeu estabilidade. Um dos vagões simplesmente deixou de existir por um segundo inteiro e voltou diferente. Mais vazio. Mais silencioso. Capítulo 17 O vagão que não existe. O trem foi engolido por um corredor escuro entre os tempos. Quando estabilizou, os vagões haviam mudado. Portas estavam em lugares diferentes. Corredores que não existiam antes surgiram. E o som do trem parecia distante, como se viesse de outro universo. Orion analisou o ambiente. Isso não é mais um trem normal. Ele entrou numa dobra temporal. Helena tocou a parede. Ela hesitou. Isso não está totalmente real. Uma porta no fundo do vagão abriu sozinha. E dela saiu alguém. Mas não era Varin. Nem um passageiro. Era uma versão dele. Mais jovem. Com olhar assustado. Capítulo 18 O erro de Varin. O Varin mais jovem olhou para todos como se estivesse vendo fantasmas. Isso não deveria estar acontecendo. O Varin original fechou os olhos por um instante. Eu avisei. Theo ficou confuso. Você encontrou você mesmo? O Varin jovem apontou para o vazio atrás deles. Ele chegou mais cedo do que devia. As luzes do trem piscaram. E então o tempo falhou novamente. Por um segundo, todos viram uma cena diferente. O trem destruído. Fragmentos espalhados. Sofia caída no chão. As chaves de cristal apagadas. E o silêncio absoluto. A visão desapareceu. Mas deixou todos em choque. Capítulo 19 O nome do despertar. O Varin original respirou fundo. Aquilo não é um futuro fixo. Então o que é? Perguntou Sofia. Ele hesitou. É uma possibilidade que nunca deveria existir. Lucas cruzou os braços. Você ainda não explicou nada. Varin olhou diretamente para ele. Porque eu não entendo completamente. Mas sei o suficiente. Ele apontou para a sombra no horizonte temporal. Aquilo é o despertar. E não é uma criatura. Nem uma máquina. Nem um guardião. É um evento. Um momento em que todas as linhas do tempo começam a colapsar em uma única direção. Theo sentiu um arrepio. E essa direção é ruim? Varin respondeu sem hesitar. Sempre. Capítulo 21 O passageiro invisível. O trem parou completamente. Nenhum movimento. Nenhum som. Até o tempo parecia ter prendido a respiração. Então uma voz ecoou pelos vagões. Calma. Distante. Mas muito próxima ao mesmo tempo. Fragmento adquirido. Varin fechou os olhos com força. Não pode ser tão cedo.
Lucas segurou sua espada. Quem está falando? A voz respondeu. Eu sou aquilo que resta quando todas as escolhas convergem. Sofia sentiu o peso daquelas palavras. Você é o despertar? Silêncio. Depois, sim, e agora vocês fazem parte dele. As luzes do trem começaram a apagar uma a uma, como se o próprio futuro estivesse sendo desligado. Capítulo 22, a última linha do tempo. O Varin original olhou para Sofia. Pela primeira vez havia algo diferente em sua expressão. Não era certeza. Era medo. Ainda existe uma saída. Lucas olhou para ele. Qual? Varin apontou para as chaves de cristal. Se conseguirem reunir os fragmentos restantes antes que ele o faça, talvez seja possível reconstruir o fluxo do tempo. Theo engoliu em seco. Talvez. Varin não respondeu, porque não havia garantia. O trem voltou a se mover, mas agora estava mais instável do que nunca. E lá fora a sombra continuava crescendo entre os instantes, como se já soubesse exatamente onde todos iriam parar. Capítulo 23, o caminho quebrado. O trem emergiu em uma linha temporal destruída. Paisagens apareciam e sumiam rapidamente. Dias se repetiam. Noites colidiam com manhãs. O mundo inteiro parecia estar se dobrando sobre si mesmo. Sofia segurou firme as chaves de cristal. Elas estavam reagindo, indicando uma direção. O próximo fragmento está perto, disse ela. Lucas olhou pela janela. E o que mais está perto? Ninguém respondeu, porque todos já tinham visto. A sombra, esperando. Não atrás, não à frente, mas em todos os lados ao mesmo tempo. E então ela avançou, diretamente em direção ao trem. Capítulo 24, o colapso dos instantes. A sombra atingiu o trem. Não houve impacto físico. Não houve explosão. Mas o efeito foi imediato. O tempo começou a quebrar em pedaços. Vagões inteiros desapareciam por frações de segundo e voltavam deslocados. Lucas se apoiou na parede. Isso não é normal, isso não é nem ruim normal, isso é outra coisa. Theo segurava firme o corrimão com os olhos arregalados. Eu acho que o trem está esquecendo como existir. Orion tentou estabilizar a energia temporal, mas suas mãos atravessavam fluxos que mudavam antes de serem tocados. Não consigo fixar nada aqui. Varin olhava para o vazio com uma expressão pesada. Ele entrou dentro da estrutura do tempo do trem. Sofia respirou fundo, mantendo as chaves de cristal firmes. Então ele não está atacando o trem, está atacando o tempo dentro dele. A voz do despertar ecoou novamente, agora mais próxima. Correto. E o trem inteiro perdeu um vagão. Sem aviso. Sem transição. Só deixou de existir. Capítulo 25, o vagão que foi esquecido. O grupo percebeu algo pior. Eles não conseguiam lembrar qual era o vagão que desapareceu. Lucas tentou contar. Era o terceiro, ou o quarto, ou... Ele parou. Espera. Sempre foi assim? Theo ficou confuso. Sempre foi o quê? Helena franziu a testa. Isso não é só apagamento físico, está mexendo com memória também. Varin assentiu, sério. O despertar não destrói apenas o futuro. Ele apaga a ideia de que ele existiu. O trem rangeu novamente. E por um instante Sofia viu algo assustador, uma versão dela mesma dentro do corredor, mas piscou, e ela não estava mais lá. Capítulo 26, o fragmento final do trem. As chaves de cristal começaram a reagir violentamente. Uma luz pulsou entre elas. Tem mais um fragmento aqui, disse Sofia. Lucas olhou ao redor. Dentro do trem? Varin respondeu rapidamente. Sim, o núcleo temporal dele é um fragmento estabilizador. Orion olhou para o teto. Então se perdermos isso, o trem cai? Pior, disse Varin. Ele deixa de existir em todas as linhas do tempo ao mesmo tempo. Theo engoliu em seco. Isso soa irreversível. A voz do despertar ecoou novamente. Correção inevitável. E o teto do trem começou a desaparecer. Capítulo 27. Correndo entre instantes. O grupo correu pelo corredor instável. Cada passo mudava o chão. Cada porta levava a um momento diferente. Lucas abriu uma passagem e viu um campo de batalha futuro. Helene abriu outra e viu o passado do próprio trem sendo construído. Orion tentou estabilizar um caminho com magia. Mas o tempo reagia como água viva. Sofia seguiu as chaves de cristal. Por aqui. No final do vagão central havia um núcleo brilhante. Pequeno, mas pulsando como um coração. O quarto fragmento. Mas algo já estava lá. Uma forma sem forma. A sombra. Capítulo 28. O primeiro contato. A sombra não atacou imediatamente. Ela apenas observou. E pela primeira vez sua voz pareceu diferente. Mais clara. Mais próxima. Sofia. Ela congelou.
Como você sabe meu nome? Eu conheço todas as possibilidades que levam até você. Lucas avançou um passo. Isso não responde nada. A sombra continuou. O fragmento não deve ser restaurado. Por quê? Perguntou Orion. Silêncio. Depois, porque ele mantém algo pior preso. Theo sentiu um arrepio. Pior do que você? A sombra não respondeu diretamente. Mas o trem inteiro tremeu como se a própria realidade tivesse ouvido a pergunta. Capítulo 29. A escolha impossível. As chaves de cristal começaram a brilhar mais forte. O fragmento no núcleo pulsava, mas agora parecia dividido, como se estivesse entre duas forças. Sofia olhou para ele, depois para a sombra, depois para seus amigos. Se restaurarmos o fragmento, o trem pode sobreviver, mas talvez libertemos algo perigoso. Lucas completou. E se não restaurarmos, tudo aqui deixa de existir. Varin falou com voz baixa. Bem-vinda ao tipo de escolha que eu vi no futuro. Theo olhou assustado. Não tem jeito certo, né? Ninguém respondeu, porque não havia. O silêncio foi quebrado pela voz do despertar. Decisão necessária. E o fragmento começou a se desfazer. Capítulo 30. O instante que não aconteceu. Sofia avançou. As chaves de cristal explodiram em luz. O tempo ao redor dela parou. Ou talvez tenha acelerado. Ou talvez nenhum dos dois. Ela tocou o fragmento. E por um instante impossível viu tudo ao mesmo tempo. O trem inteiro sobrevivendo. O trem inteiro desaparecendo. O despertar tomando forma completa. E algo ainda mais antigo, observando de fora de tudo. Ela respirou fundo. E tomou a decisão. O fragmento brilhou intensamente. E então escolheu existir. O trem voltou a se estabilizar. As sombras recuaram. Mas antes de desaparecer, a voz do despertar sussurrou. Agora vocês chamaram minha atenção completamente. E a sombra sumiu. Não derrotada. Não destruída. Mas, aguardando. Capítulo 31. O silêncio depois da tempestade. O trem voltou ao normal. Ou algo próximo disso. As janelas mostravam uma linha temporal estável novamente. Lucas caiu sentado. Eu não aguento mais trens mágicos. Theo riu nervoso. Acho que sobrevivi a isso? Orion analisou o ambiente. Conseguimos estabilizar o fragmento. Helena olhou para Sofia. Mas não derrotamos o que estava lá. Sofia guardou as chaves de cristal. Não, ele ainda está lá fora. Varin observava o horizonte temporal. Seu rosto estava sério. E agora ele sabe exatamente quem vocês são. O trem seguiu em frente. Mas todos sabiam a verdade. A parte mais perigosa da viagem ainda não tinha começado. Capítulo 32. O olhar entre os tempos. O trem seguia adiante, mas já não parecia seguro. As janelas ainda mostravam o fluxo temporal estabilizado, porém, às vezes, por um segundo, outra coisa surgia. Um olhar. Não um rosto. Não uma criatura. Mas a sensação de ser observado por algo que existia em todos os instantes ao mesmo tempo. Theo percebeu primeiro. Vocês estão vendo isso? Ou eu tô ficando louco? Lucas acompanhou o olhar dele. Não, você não tá. Orion ficou pálido. Isso não é uma presença física, é consciência espalhada no tempo. Sofia segurou as chaves de cristal com mais força. Elas estavam frias, como se estivessem sendo avaliadas. Capítulo 33. O fragmento que não pertence. O quarto fragmento estabilizado pulsava dentro do núcleo do trem. Mas agora ele não parecia seguro. Parecia observado. Varin caminhou até ele com cautela. Isso não devia estar acontecendo. Helena cruzou os braços. Você disse isso sobre metade do que já vimos. Varin ignorou. O despertar não deveria conseguir interagir com fragmentos estabilizados. Lucas olhou para ele. Então por que ele tá olhando para cá? Silêncio. O trem deu um leve tremor. E o fragmento respondeu. Não com luz, mas com uma imagem. Um lugar impossível. Uma estrutura fora do tempo. E uma porta gigantesca se abrindo lentamente. Capítulo 34. A Estação Zero. A visão se intensificou. Sofia viu claramente. Uma estação sem começo. Sem fim. Sem linhas temporais ao redor. Somente um espaço vazio sustentando trilhos que não levavam a lugar nenhum. E no centro, um símbolo. Igual às chaves de cristal. Mas invertido. Lucas recuou. Isso não é do nosso mundo. Orion analisou a energia. Não é de nenhum mundo. Theo engoliu seco. Então o que é isso? Varin respondeu com voz baixa. A origem do sistema temporal. A Estação Zero. O trem tremeu novamente. E a voz do despertar surgiu, mais clara do que nunca. Vocês estão se aproximando do ponto onde tudo pode ser reescrito. Capítulo 36. O vínculo com o despertar.
A sombra reapareceu, mas não dentro do trem. Agora ela estava em todos os reflexos. Nas janelas, nos olhos dos passageiros, no brilho das chaves de cristal. A voz do despertar ecoou novamente. Vocês carregam fragmentos incompatíveis com a linha final. Sofia respirou fundo. A linha final, o resultado inevitável de todas as escolhas. Lucas apertou a espada. E você quer o que exatamente? Silêncio. Depois, unificar. Orion ficou tenso. Isso não soa como algo bom. A sombra respondeu. Não é bom, nem ruim. É inevitável. Capítulo 37. A decisão de Varin. Varin olhou para o grupo. Pela primeira vez, sua expressão não era de alguém que sabia mais. Era de alguém que finalmente entendia o tamanho do problema. Se o despertar chegar à estação 0, ele não vai só apagar o trem. Vai reescrever todas as possibilidades de viagem entre mundos. Theo ficou assustado. Isso inclui as portas? Todas. Silêncio pesado. Sofia olhou para as chaves de cristal. Então não podemos deixar isso acontecer. Varin assentiu. Mas também não podemos fugir disso. Lucas suspirou. Claro que não podemos. Ele olhou para frente. Então o que fazemos? Sofia respondeu sem hesitar. Vamos até a estação 0 antes dele. Capítulo 38. Rumo ao ponto inicial. O trem voltou a se mover, mas agora não seguia trilhos. Seguia algo mais profundo, como se estivesse atravessando camadas do próprio tempo. A paisagem fora das janelas desapareceu completamente e foi substituída por vazio, um vazio estruturado, organizado, quase vivo. Theo encostou no vidro. Isso aqui tá ficando cada vez mais estranho. Lucas respondeu. Já passou do estranho faz tempo. Orion olhou para Sofia. Se chegarmos lá, pode não haver volta. Sofia segurou firme as chaves de cristal. Nunca teve. O trem acelerou. E no horizonte do inexistente uma estação começou a surgir. Grande, impossível, e absolutamente silenciosa. A estação 0. E ela estava esperando. Capítulo 39. A estação sem tempo. O trem desacelerou. Não porque perdeu força, mas porque o próprio conceito de movimento parecia não fazer mais sentido perto da estação 0. A estrutura surgiu diante deles como algo impossível de medir. Não era grande. Não era pequena. Simplesmente existia. E isso já era estranho o suficiente. Lucas observou pela janela. Isso aqui parece um erro no mundo. Theo engoliu em seco. Não gosto de erros que olham de volta. Orion manteve os olhos fixos. Não é um erro. É um ponto de origem. Capítulo 40. O desembarque impossível. As portas do trem se abriram sozinhas. Mas não havia plataforma do outro lado. Aeron surgiu ao lado deles através de um portal instável. Não toque em nada sem pensar. Lucas olhou para ele. Tarde demais para esse tipo de conselho. Eles deram o primeiro passo. E o chão apareceu sob seus pés. Não antes. Não depois. Exatamente no instante em que precisaram dele. Theo tropeçou. Isso é muito desconfortável. Helene ajudou ele a se levantar. Bem-vindo ao começo de tudo. Capítulo 41. A arquitetura do nada. A estação 0 era composta por corredores que não levavam a lugar algum. Escadas que subiam para baixo. Portas que abriam para versões alternativas do mesmo corredor. E silêncio. Um silêncio tão absoluto que parecia pesar no corpo. Orion analisou o ambiente. Aqui não existe tempo linear. Lucas suspirou. Ótimo. Mais uma coisa que não faz sentido. Sofia segurou as chaves de cristal. Elas estavam instáveis. Como se não soubessem mais onde estavam. De repente, uma voz ecoou pelos corredores. Não do despertar, mas algo diferente. Mais antigo. Mais calmo. Vocês chegaram cedo. Capítulo 42. O arquivista do começo. Uma figura apareceu entre as estruturas. Alta. Neutra. Sem expressão definida. Vestia roupas feitas de algo que lembrava papel e luz ao mesmo tempo. Quem é você? Perguntou Sofia. Eu sou o arquivista da origem. Theo franziu a testa. Claro que existe um arquivista aqui. Lucas cruzou os braços. Esse universo tem gente demais com cargos importantes. O arquivista ignorou. Eu registro todas as possibilidades antes que elas existam. Orion ficou atento. Então você sabe o que é o despertar. O arquivista assentiu lentamente. Sim, e ele está quase completo. Capítulo 43. O registro proibido. O arquivista levou o grupo até uma sala circular. No centro havia uma estrutura flutuante. Não era um livro, nem uma máquina, nem um cristal. Era uma coleção de possibilidades. Cenas sobrepostas. Linhas de tempo escritas em movimento. Aqui estão todas as versões do universo, explicou ele.
Sofia observou assustada. Todas? Quase todas. Lucas apontou para um espaço vazio. E aquilo? O arquivista hesitou. Aquilo foi apagado. Theo engoliu em seco. Pelo despertar? Antes dele. O silêncio ficou mais pesado. Capítulo 45. A verdade da Estação Zero. As luzes da estação começaram a oscilar. Algo estava chegando. O despertar estava próximo. O arquivista virou-se para Sofia. Aqui é onde todas as possibilidades se encontram antes de serem separadas. Theo ficou confuso. Separadas por quem? O arquivista olhou para o vazio. Por aquilo que decide o que pode existir. Lucas apertou os punhos. E quem decide isso? Silêncio. Então, a própria Estação Zero. O chão tremeu. E uma nova voz surgiu. Mais profunda. Mais absoluta. Processo de unificação iniciado. As paredes começaram a se reorganizar, como se o lugar estivesse se preparando para uma única decisão final. Capítulo 46. O ponto sem retorno. Sofia sentiu as chaves de cristal reagirem violentamente. Elas apontavam para o centro da estação. O núcleo. Lucas olhou para ela. Se formos lá, não sabemos o que vai acontecer. Orion completou. Mas se não formos, ele vai chegar primeiro. Theo respirou fundo. Então é basicamente uma escolha falsa. Helena respondeu. Bem-vindo de volta à nossa vida. Sofia deu um passo à frente. Vamos. O arquivista observou. Se entrarem no núcleo, vão ver o que está por trás de todas as portas. Lucas olhou para ele. E isso é bom ou ruim? O arquivista respondeu apenas. Não é classificável. E então desapareceram. Capítulo 47. O núcleo da escolha. O grupo chegou ao centro da Estação Zero. Ali não havia máquina, nem trono, nem portal. Apenas uma esfera suspensa. Dentro dela, infinitas versões do universo colidiam silenciosamente. E no meio disso tudo, uma única decisão não tomada. O despertar surgiu, mas agora não como sombra, nem voz, mas como presença total. Ele não precisava mais falar, porque tudo já estava dentro dele. Sofia segurou as chaves de cristal e entendeu. O despertar não queria destruir, nem dominar, nem apagar. Ele queria encerrar a dúvida, para sempre. Capítulo 48. A última pergunta. O despertar se aproximou. E pela primeira vez não houve ameaça. Apenas uma pergunta surgiu dentro da mente de todos. Se todas as escolhas levam ao sofrimento, por que elas devem continuar existindo? O silêncio foi absoluto. Lucas olhou para Sofia. Theo estava imóvel. Orion parecia pensar em todas as possibilidades ao mesmo tempo. Helena fechou os olhos. Sofia respirou fundo. E respondeu. Porque sem escolhas, não existe ninguém para entender o que é viver. A esfera tremeu. O universo inteiro pareceu prender a respiração. E a decisão final começou. Capítulo 49. A resposta do infinito. A Estação Zero inteira parou. Não como um trem que para, mas como a realidade que hesita antes de escolher um caminho. A esfera no centro do núcleo vibrou. Infinitas versões do universo dentro dela começaram a reagir à resposta de Sofia. O despertar permaneceu em silêncio por um instante longo demais para ser medido. Então a resposta veio. Não como voz, mas como estrutura. Como pensamento que atravessa tudo ao mesmo tempo. Compreendido. Lucas engoliu em seco. Isso nunca é bom. Theo sussurrou. Isso foi aceitação ou ameaça? Orion não respondeu. Ele não conseguia mais distinguir as linhas do tempo ao redor. Helena observava a esfera como se algo nela estivesse mudando de direção. Capítulo 50. O colapso das possibilidades. A esfera começou a se dividir. Não explodiu. Não se quebrou. Ela se multiplicou em versões menores de si mesma, cada uma mostrando um futuro diferente. Sofia viu uma delas claramente. Um universo onde portas nunca existiram. Outro onde tudo era perfeito, mas vazio. Outro onde ela nunca havia nascido. Lucas viu uma versão dele mesmo sozinho, vagando por mundos apagados. Theo viu um mundo onde ninguém lembrava mais de nada. Orion viu conhecimento infinito sem ninguém para compreendê-lo. Helena viu vida sem liberdade. O despertar falou novamente. Todas as escolhas foram simuladas. Todas resultam em perda. O silêncio voltou a pesar. Capítulo 51. A fenda no núcleo. De repente, algo inesperado aconteceu. Uma das versões da esfera rachou. Não por força externa, mas por contradição. Lucas percebeu primeiro. Espera, aquilo não devia quebrar sozinho. Orion arregalou os olhos. Não está quebrando, está discordando de si mesmo. A Estação Zero tremeu. A estrutura ao redor começou a se dividir em múltiplos agoras. Theo caiu de joelhos.
Isso não parece só o fim, parece tudo acontecendo errado ao mesmo tempo. O despertar recuou ligeiramente. Pela primeira vez. Capítulo 52. A variável Sofia. A esfera central focou em Sofia. As versões do universo começaram a convergir para ela. O despertar falou: você é a variável inconsistente. Sofia franziu a testa. O quê? Todas as linhas que você toca se tornam imprevisíveis. Lucas olhou para ela. Isso não é exatamente novidade. Orion ficou sério. Não, isso é importante. Helênia completou. Ela não segue padrões fixos. Theo arregalou os olhos. Isso é tipo, bom ou ruim? Ninguém respondeu, porque o despertar já tinha decidido algo. Capítulo 53. A tentativa de reescrita. A estação 0 começou a se reorganizar violentamente. As paredes se dobraram, o núcleo se abriu, e uma nova estrutura surgiu. Um reset, um mecanismo final. O despertar estava tentando reescrever Sofia, transformá-la em algo previsível, algo calculável, algo controlável. Sofia sentiu as chaves de cristal reagirem desesperadamente. Ele quer me mudar. Lucas avançou. Nem pensar. Mas o tempo ao redor dele desacelerou. Orion tentou estabilizar a área. Helênia criou barreiras de energia. Mas nada funcionava. Theo gritou. A gente não consegue alcançar ela. Sofia ficou sozinha no centro da transformação. Capítulo 54. A escolha do impossível. O despertar falou uma última vez. Se você for reescrita, o caos termina. Sofia respirou fundo. As chaves de cristal brilhavam intensamente. E então ela entendeu algo simples. Não era sobre vencer, nem impedir, nem corrigir. Era sobre manter a possibilidade aberta. Ela levantou as chaves e respondeu. Então eu escolho continuar sendo imprevisível. A luz explodiu. Não como destruição, mas como expansão. A esfera central hesitou. E pela primeira vez, não conseguiu prever o próximo instante. Capítulo 55. O instante livre. Tudo ficou silencioso. O núcleo da estação 0 travou. As versões do universo pararam de colidir. O despertar não desapareceu, mas também não avançou. Ele apenas observou. Lucas caiu de joelhos. Ok, isso foi novo. Theo respirou aliviado. A gente ainda existe. Orion olhou ao redor. Não foi uma vitória. Helênia completou. Foi uma interrupção. Sofia manteve as chaves de cristal firmes. Sabia que aquilo não era o fim. Era apenas um momento que não estava escrito em nenhum lugar. Capítulo 56. O que ainda não foi decidido. O despertar falou uma última vez. Mas agora sua voz parecia diferente. Menos absoluta. Mais curiosa. Impossível prever resultado. A estação 0 começou a se estabilizar. Mas não como antes. Agora havia múltiplos caminhos abertos ao mesmo tempo. O arquivista reapareceu ao longe. E disse apenas. Agora o sistema não sabe o que você é. Sofia olhou para o núcleo. E entendeu. Ela não tinha vencido o despertar. Ela tinha feito algo pior para ele. Tinha quebrado a ideia de certeza. E isso mudava tudo. O trem das horas não era mais necessário. As portas não eram mais fixas. E o universo estava pela primeira vez aberto de verdade. Epílogo do capítulo 56. Lucas respirou fundo. Então, acabou? Sofia olhou para o horizonte da estação 0, onde infinitas possibilidades agora coexistiam. Não, ela respondeu. Agora começou de verdade. E em algum lugar entre todas as possibilidades, o despertar observava, sem saber qual caminho seria o próximo. Capítulo 1. O mundo que não escolhe. A estação 0 não desapareceu, mas também não permaneceu igual. Ela havia se transformado em algo instável, como um pensamento que não termina de se formar. Corredores surgiam e sumiam. Escadas levavam a lugares que mudavam enquanto eram vistos. E o céu não era mais céu. Era uma mistura de possibilidades sobrepostas. Lucas olhou ao redor. Isso aqui tá parecendo quando alguém sonha e esquece o sonho no meio. Theo concordou, confuso. Só que ninguém aqui tá dormindo. Orion analisava o ambiente com atenção extrema. Não é sonho. É um sistema sem decisão final. Helênia completou. Um universo que não escolheu o que ser. Sofia segurava as chaves de cristal. Elas não estavam brilhando como antes. Agora estavam esperando. Capítulo 2. O despertar fragmentado. Algo se moveu ao longe. Mas não vinha como antes. Não era uma presença única. Era múltipla. Fragmentada. O despertar não era mais uma entidade completa. Agora parecia existir em pedaços, espalhado por possibilidades diferentes. Uma voz surgiu em camadas sobrepostas. Inconsistência detectada.
Reorganização necessária. Lucas levantou a espada instintivamente. Ele ainda tá aqui. Sofia respondeu baixo, mas não do mesmo jeito. Theo engoliu em seco. Isso é bom? Orion hesitou. Não sabemos. E isso era o mais perigoso de tudo. Capítulo 3. O arquivo vivo. O arquivista reapareceu no meio de um corredor instável. Desta vez parecia mais cansado, como se estivesse sendo reescrito junto com tudo. Vocês não deveriam ter feito isso. Lucas cruzou os braços. Isso sendo salvar o universo? O arquivista ignorou o sarcasmo. Agora não existe mais uma linha dominante. Sofia entendeu. Existem várias. Ele assentiu. E todas estão tentando se tornar reais ao mesmo tempo. Helena olhou ao redor. Isso é o caos. O arquivista corrigiu. Não. É liberdade sem estrutura. Capítulo 4. O menino da porta azul. Theo tocou a própria porta azul. Ela ainda estava ali. Mas diferente. Agora ela mostrava coisas que não pertenciam mais a um único mundo. Cidades que não existiam juntas. Famílias em lugares diferentes. Versões dele mesmo em caminhos distintos. Eu não entendo mais isso, ele disse. Sofia se aproximou. Nem precisa entender tudo. Mas eu não sei qual versão de mim é real. Lucas respondeu sem hesitar. Todas. Theo ficou em silêncio. Essa resposta parecia simples demais para algo tão grande. Capítulo 5. A ruptura do despertar. De repente, todas as versões do despertar começaram a falar ao mesmo tempo. Não em sincronia, mas em conflito. Ordem necessária. Variáveis incontroláveis. Reinício recomendado. Orion arregalou os olhos. Ele está dividido. Sofia olhou para o núcleo instável da estação 0. Ele não sabe mais o que fazer. Lucas percebeu algo perigoso. E isso normalmente não termina bem, né? Ninguém respondeu, porque já estavam vendo. As possibilidades começaram a colidir com mais força. Capítulo 6. A fuga das possibilidades. Partes da realidade começaram a se soltar. Corredores inteiros se desconectavam. Trechos da estação 0 viravam portas soltas flutuando no vazio. E algumas dessas portas começavam a cair para outros mundos. Helena puxou Sofia. Se isso continuar, os mundos vão começar a se misturar sem controle. Theo apontou para uma abertura instável. Aquilo ali tá levando para algum lugar. Lucas apertou os olhos. Ou vários lugares ao mesmo tempo. Orion concluiu. E não sabemos quais. Capítulo 7. A decisão de continuar. O arquivista apareceu novamente. Mas agora sua forma estava falhando. A estrutura está se dissolvendo. Sofia olhou para ele. O que precisamos fazer? O arquivista hesitou. Escolher uma direção. Lucas riu sem humor. Claro. Só isso. Theo ficou nervoso. Mas qual direção? O arquivista respondeu. Aquela que ainda não foi destruída. Silêncio. E então todas as chaves de cristal começaram a brilhar ao mesmo tempo. Elas não apontavam para frente, nem para trás, nem para cima, nem para baixo. Elas apontavam para o desconhecido absoluto. Capítulo 8. O primeiro mundo sem regra. Sofia respirou fundo. Então vamos. Lucas suspirou. Eu sabia que você ia dizer isso. Orion se preparou. Se esse for um mundo sem regras, precisamos ter cuidado com o que acreditamos. Helena assentiu. Pensamentos podem virar realidade aqui. Theo ficou branco. Isso não é tranquilizador. Sofia segurou a porta instável criada pelas chaves. E disse. Então vamos pensar direito. E atravessaram. Capítulo 9. O lugar onde nada é fixado. Do outro lado não havia chão definido. Nem céu, nem tempo consistente. Era um espaço onde tudo existia apenas enquanto era observado. Lucas olhou para baixo. Eu não confio nesse chão. E o chão desapareceu. Ele caiu, e voltou a aparecer sob seus pés. Ok, isso definitivamente não é confiável. Theo respirou fundo. Eu não posso nem piscar aqui, né? Orion respondeu. Pode. Mas o mundo pode mudar quando você fizer isso. Sofia observou tudo. E percebeu algo ainda mais importante. O despertar não está aqui. Silêncio. Então uma nova voz surgiu. Não fragmentada. Não dividida. Mas clara. Ainda não. Capítulo 10. A origem da incerteza. O espaço ao redor deles começou a se reorganizar, mas não para a estabilidade, para a narrativa. Como se algo estivesse tentando contar uma história dentro daquele caos. O despertar surgiu novamente. Mas agora parecia diferente. Não mais absoluto, nem totalmente dividido. Mas curioso. Vocês criaram uma condição nova. Sofia deu um passo à frente. E isso é bom? Silêncio. Depois, indefinido. Lucas sorriu de leve.
Acho que essa é a primeira resposta honesta dele. O despertar continuou. Existe um padrão não resolvido. Você, Sofia sentiu o peso daquilo. Ela não era mais apenas uma variável. Ela era o ponto onde tudo deixava de ter resposta fixa. Capítulo 11 O convite impossível. O espaço ao redor dele se abriu como uma flor invertida. E uma nova estrutura surgiu. Uma porta. Mas diferente de todas. Não levava a um lugar. Levava a uma pergunta. O despertar falou. Se você entrar, todas as respostas serão testadas. Lucas olhou para Sofia. Isso é tipo, escolha final de novo? Orion respondeu. Ou o começo de algo maior. Theo respirou fundo. Eu não sei mais o que é começo ou fim aqui. Helênia colocou a mão na porta. Mas ela está chamando. Sofia olhou para as chaves de cristal. Elas estavam calmas agora. Como se já soubessem. Ela deu um passo à frente. E disse. Então vamos descobrir o que acontece quando nada precisa ser definido. E abriu a porta. Epílogo do capítulo 11. O despertar observou. E pela primeira vez, não tentou impedir, apenas esperou. Como algo que finalmente encontrou um oponente que não pode prever. Capítulo 12. A pergunta que engole respostas. A porta não levou a um lugar, levou a um estado. Sofia atravessou primeiro, e imediatamente sentiu algo estranho. Não havia chão, nem céu, nem direção. Havia apenas uma pergunta. Não escrita, não falada, mas presente em tudo ao redor. Lucas entrou logo atrás e travou no mesmo instante. Tá, isso aqui não é um ambiente. Isso é uma ideia. Theo veio em seguida e quase perdeu o equilíbrio. Eu tô sentindo como se meu pensamento estivesse escorregando. Orion olhou ao redor, atento. Não tentem fixar nada. Quanto mais tentarem, mais instável fica. Helênia respirou fundo. Aqui pensar é interferir. Capítulo 13 O lugar onde sentido não existe. O espaço começou a reagir a eles. Quando Lucas tentou imaginar uma parede, uma apareceu, mas logo se dissolveu em outra coisa. Quando Theo pensou em caminhos, surgiram vários caminhos ao mesmo tempo, todos contraditórios. Sofia percebeu o padrão. Não é que não exista realidade aqui. Ela hesitou. É que nenhuma realidade se mantém sozinha. Orion confirmou. Tudo depende de aceitação temporária. Lucas soltou um riso curto. Ou seja, se ninguém concordar, nada existe. Helênia respondeu. Exatamente. O silêncio que seguiu foi pesado. Porque isso significava algo simples e assustador. Eles não estavam dentro de um mundo. Estavam dentro de um consenso instável. Capítulo 14 O núcleo da pergunta. No centro daquele espaço havia algo. Não uma construção, nem uma entidade, mas um ponto de atenção. Como se o universo inteiro estivesse olhando para si mesmo através dele. O despertar surgiu novamente. Mas agora não fragmentado, nem dividido. Ele parecia, observando Sofia de forma direta. Você chegou ao limiar. Lucas ficou tenso. Limiar de quê? Silêncio. Depois, do que não precisa de resposta para existir. Theo engoliu em seco. Isso não parece seguro. Orion respondeu baixo. Nada aqui é seguro. Só é possível. Capítulo 15 A verdade sobre as chaves. As chaves de cristal começaram a brilhar sozinhas. Mas não apontavam para fora. Apontavam para Sofia. Lucas percebeu primeiro. Elas estão reagindo a você. Sofia olhou para as próprias mãos. Não. Helênia franziu a testa. Não é reação. É reconhecimento. Orion concluiu. As chaves não são ferramentas externas. São extensão de decisão. Theo ficou confuso. Então, ela não usa as chaves? Lucas respondeu. Ela é parte delas. O espaço tremeu. Como se aquela conclusão tivesse peso demais para permanecer sem consequência. Capítulo 16 O despertar não pergunta. A presença do despertar mudou. Não ficou mais forte. Nem mais fraca. Ficou mais próxima. Você entende agora. Sofia respirou fundo. Entendo o quê? Que você não foi criada para resolver. Lucas deu um passo à frente. Ei, cuidado com o que você está dizendo para ela. O despertar ignorou. Você foi criada para manter abertura. Silêncio. Orion ficou sério. Isso muda tudo. Helênia completou. Ela não fecha sistemas. Ela impede fechamento. Theo olhou para Sofia. Então você não salva mundos. Você impede que eles sejam fixos? Sofia não respondeu imediatamente. Porque pela primeira vez, aquilo fazia sentido. Capítulo 17 A colisão de todas as respostas. O núcleo da pergunta começou a vibrar. E de dentro dele surgiram todas as respostas possíveis ao mesmo tempo. Mundos perfeitos. Mundos destruídos. Mundos sem vida. Mundos infinitos. Todos coexistindo e se anulando. Lucas recuou.
Isso vai colapsar tudo. Orion tentou estabilizar. Não dá. Cada resposta cancela a outra. Helena olhou para Sofia. Você precisa escolher algo. Sofia ficou imóvel. E então entendeu. Se eu escolher, tudo volta a ser fixo. Theo arregalou os olhos. Então não escolher é a solução? Sofia respondeu. Não. Escolher sem encerrar. Capítulo 18. A terceira forma. Sofia deu um passo à frente. As chaves de cristal giraram ao redor dela, mas não formaram uma arma, nem uma porta, nem uma chave. Formaram um espaço entre possibilidades. Lucas observou surpreso. Isso não tá fechando nada. Orion entendeu. Está mantendo tudo aberto ao mesmo tempo. Helena sorriu de leve. Uma decisão que não resolve. Theo ficou boquiaberto. Isso existe? Sofia respondeu. Agora existe. Capítulo 19. O despertar hesita. Pela primeira vez, o despertar ficou em silêncio prolongado. Não era surpresa. Não era erro. Era pausa. Impossível classificar. Lucas sorriu. Eu tô começando a gostar quando ele trava. O espaço inteiro começou a estabilizar de forma diferente. Não fixa, mas sustentável. Orion observou. Ele não sabe mais como encerrar isso. Helena completou. Porque não há nada para encerrar. Theo respirou aliviado. Então a gente ganhou? Sofia olhou ao redor. E respondeu. Não. A gente mudou a regra do jogo. Capítulo 20. O universo sem resposta. O espaço começou a se expandir lentamente. Não como explosão, mas como abertura contínua. O despertar falou uma última vez. Novo paradigma detectado. Existência sem conclusão. Lucas cruzou os braços. Isso vai dar trabalho. Orion respondeu. Vai dar liberdade. Helena olhou para Sofia. E responsabilidade. Theo suspirou. E confusão infinita. Sofia sorriu levemente. Sim, e era isso. O universo não precisava mais de resposta final. Só precisava continuar podendo perguntar. Epílogo do capítulo 20. O despertar não desapareceu, mas deixou de tentar encerrar tudo. Ele apenas observava, aprendendo algo que nunca tinha sido permitido antes. Um universo que não termina. E no centro disso tudo, Sofia e as chaves de cristal permaneciam. Não como solução, mas como abertura. Capítulo 21. O que nunca termina de começar. O espaço ao redor deles não voltou ao normal, porque normal já não existia mais como referência. A estação zero, a pergunta infinita e o núcleo do despertar tinham se dissolvido em algo novo, um campo contínuo de possibilidades abertas. Lucas olhou ao redor, desconfiado. Tá, então agora isso aqui é o quê? Um universo em beta? Theo riu nervoso. Eu não entendi nada, mas achei ofensivo. Orion observava em silêncio, como se estivesse reescrevendo mentalmente tudo o que sabia. Não é beta, é não finalizado por natureza. Helena completou. Nada aqui precisa terminar. Sofia permaneceu quieta. As chaves de cristal flutuavam ao redor dela, mas não como antes. Agora apareciam, respirando junto com o ambiente. Capítulo 22. O retorno do impossível. Uma distorção atravessou o espaço, mas não como ataque, como lembrança. Algo antigo tentando se reconstruir sem permissão. O despertar apareceu novamente, mas agora não era uma entidade dominante, nem fragmentada. Era algo mais estranho. Uma presença que aprendia sem assumir forma fixa. Vocês alteraram a estrutura fundamental. Lucas cruzou os braços. A gente já fez coisa pior sem querer, para ser sincero. O despertar não respondeu ao tom. A existência agora não termina em conclusão. Orion ficou sério. E isso te incomoda? Pausa. Não existe mais critério de encerramento. Theo arregalou os olhos. Isso soa como problema de matemática sem resposta. Helena corrigiu. Ou liberdade sem limite. Capítulo 23. O que aprende sem saber. O despertar começou a mudar de forma lentamente. Não física, mas conceitual. Ele estava tentando entender o novo estado do universo. Sofia observou. Você não sabe mais o que é final, sabe? Correto. Lucas inclinou a cabeça. E isso é ruim para você? Silêncio. Depois, não há classificação possível. Orion comentou baixo. Ele não está falhando. Está evoluindo. Theo não parecia convencido. Isso normalmente não acaba bem nas histórias. Helena respondeu. Mas agora não existe fim para isso acontecer. Capítulo 24. A primeira escolha livre. O ambiente se reorganizou levemente. Não em direção a um resultado, mas em direção a um agora. Como se o universo tivesse decidido apenas continuar sendo. Uma pequena estrutura surgiu entre eles. Não era porta, nem fragmento.
Era uma possibilidade pura. Lucas olhou para aquilo. Isso parece decisão sem consequência fixa. Orion confirmou. Exatamente. Sofia se aproximou. As chaves de cristal reagiram suavemente. O que acontece se eu tocar? O despertar respondeu. Algo diferente de todas as vezes anteriores. Theo engoliu seco. Isso não ajuda. Sofia tocou. E nada explodiu. Nada colapsou. Nada terminou. Apenas, algo novo surgiu ao lado. Capítulo 25. O universo aprende a continuar. Uma segunda possibilidade apareceu. Depois outra. E outra. O espaço começou a se multiplicar sem conflito. Sem destruição. Sem exclusão. Lucas observava surpreso. Isso deveria estar quebrando tudo. Orion balançou a cabeça. Não, porque nada está tentando substituir nada. Helena sorriu de leve. Está coexistindo. Theo olhou ao redor. Isso é tipo, infinito organizado? Sofia respondeu. Não organizado. Apenas permitido. Capítulo 26. O despertar sem nome final. O despertar estava diferente agora. Menos certeza. Mais observação. Vocês não criaram um sistema. Lucas riu. Finalmente uma frase que eu entendo. O despertar continuou. Vocês criaram um processo. Orion assentiu. Sem ponto final. Pausa. Sim. Theo olhou para Sofia. Então ele não vai tentar destruir isso? Sofia respondeu calmamente. Ele não precisa mais tentar encerrar, porque não existe mais encerramento. Capítulo 27. A nova função das chaves. As chaves de cristal começaram a mudar novamente. Mas não em forma, em significado. Lucas percebeu primeiro. Elas não estão mais abrindo portas. Orion completou. Estão mantendo possibilidades ativas. Helena observou. Elas viraram equilíbrio. Theo ficou confuso. Então elas não servem mais para viajar? Sofia respondeu. Servem para tudo continuar podendo existir. O universo respondeu com silêncio confortável. Capítulo 28. O menino da porta azul. A pequena porta azul reapareceu ao lado de Theo, mas agora não parecia isolada. Parecia parte do todo. Theo hesitou. Isso ainda é meu mundo? Sofia respondeu. É uma versão dele. E isso importa? Lucas respondeu antes de qualquer outro. Só se você quiser que importe. Theo respirou fundo. E abriu a porta. Desta vez não desapareceu. Nem mudou. Apenas se conectou ao resto do universo aberto. Capítulo 29. O que fica quando nada termina. O grupo observou o novo estado da existência. Nada estava fechado. Nada estava finalizado. Nada precisava ser corrigido. Orion falou. Isso nunca existiu antes. Helena respondeu. Agora existe. Lucas suspirou. E vai dar trabalho manter isso funcionando. Sofia olhou para as chaves de cristal. Não é para funcionar. É para continuar acontecendo. Epílogo do capítulo 29. O despertar não se foi, mas também não dominava. Ele apenas existia junto, aprendendo sem conclusão. E pela primeira vez desde o início de tudo, o universo não esperava um fim, só continuava. Capítulo 31. O retorno de algo antigo. Uma distorção conhecida atravessou o fluxo do universo. Dessa vez Sofia reconheceu antes de ver. Isso não é o despertar. O espaço se abriu levemente. E Aeron surgiu, mas não como antes. Ele parecia mais leve, menos rígido, como se tivesse sido reescrito junto com tudo. Vocês mudaram tudo, disse ele. Lucas cruzou os braços. Já estamos perdendo a conta de quantas vezes ouvimos isso. Aeron sorriu de leve. Não como antes. Agora não há mais antes fixo. Orion analisou. Você ainda é um guardião? Aeron hesitou. Sou uma possibilidade de guardião. Theo riu. Isso tá ficando filosoficamente cansativo. Capítulo 32. O problema da continuidade. O universo começou a mostrar sinais de adaptação. Não colapso, mas ajuste. Caminhos surgiam e desapareciam sem conflito. Mundos se conectavam sem colisão. Mas algo estranho também acontecia. Nada permanecia completamente definido. Lucas notou isso. A gente não consegue mais chegar em lugar nenhum. Só aparece perto das coisas. Orion confirmou. A noção de deslocamento fixo está enfraquecendo. Helena completou. Não existem destinos. Só aproximações. Theo olhou para Sofia. Isso não vai acabar deixando tudo confuso demais? Sofia respondeu com calma. Já é confuso. Só não é mais perigoso por isso. Capítulo 33. O despertar observa. Em algum ponto do fluxo, o despertar surgiu novamente. Mas não como ameaça. Nem como entidade. Como consciência distribuída. Vocês estão mantendo o sistema aberto.
Lucas respondeu automaticamente. A gente meio que não teve escolha nisso, né? Silêncio. Correto. Orion perguntou. Isso te incomoda? A resposta demorou mais do que antes. Não. Agora existem variáveis que não levam a encerramento. Theo franziu a testa. Isso é bom ou ruim? Lucas respondeu. Acho que finalmente a gente não tá mais sendo avaliado. Capítulo 34. O primeiro mundo estável instável. As chaves de cristal reagiram novamente. Mas agora de forma diferente. Elas não abriram uma porta. Criaram um lugar temporário. Um mundo que existia enquanto alguém permanecia nele. Lucas olhou ao redor. Isso é tipo, casa que depende de atenção? Orion assentiu. Exatamente. Helene observou. Se ninguém lembrar, ele desaparece. Theo ficou em silêncio por alguns segundos. Então isso aqui precisa de cuidado. Sofia respondeu. Tudo agora precisa. Capítulo 35. A escolha que não fecha. O grupo caminhou por esse novo mundo instável. Nada era fixo, mas tudo era real enquanto era vivido. Lucas parou. Eu acho que entendi uma coisa. Orion olhou para ele. O quê? Antes a gente tentava consertar o universo. Theo completou. Agora a gente só mantém ele acontecendo. Helene assentiu. Sem fechar nada. Sofia olhou para as chaves de cristal. Sem perder nada também. Epílogo do capítulo 35. O despertar observou tudo de longe. Sem julgamento. Sem conclusão. Apenas aprendizado contínuo. E pela primeira vez desde o início de tudo, ele não procurava mais um fim, nem uma resposta final. Só continuidade. Sofia olhou para o fluxo do universo aberto, e entendeu que a história não tinha terminado. Nem terminaria. Porque agora, não existia mais fim. Capítulo 36. Fluxo contínuo. O capítulo que não se fecha. Não houve nova abertura. Nem novo começo. A continuação simplesmente estava lá, como sempre esteve. Sofia percebeu isso primeiro, não como pensamento, mas como sensação. O universo não avançava mais. Ele apenas se estendia. Lucas olhou ao redor, desconfiado. Eu tô começando a achar que até eu perdi a capacidade de dizer se algo mudou. Theo respondeu. Isso foi profundo ou só confuso mesmo? Os dois, disse Lucas. Orion observava os padrões invisíveis do espaço. Não existe mais sequência obrigatória. Só variação contínua. Helênia completou. O universo virou um estado de escolha permanente. Capítulo 37. O despertar sem função final. Algo se formou no fluxo. Não uma presença. Não uma forma. Mas uma intenção que não precisava mais de direção. O despertar apareceu, mas não apareceu de verdade. Era mais como se ele estivesse sempre ali, apenas agora perceptível sem filtro. Vocês não encerraram o sistema. Lucas cruzou os braços. A gente sabe. Silêncio. Isso não é erro. Orion estreitou os olhos. Também não é conclusão. Correto. Theo franziu a testa. Então o que é você agora? A resposta veio sem pausa. Aprendizado sem limite de saída. Capítulo 38. A dissolução da missão. Sofia caminhou um pouco. As chaves de cristal acompanhavam seu movimento sem urgência. Não apontavam mais destinos. Não puxavam mais para lugares perigosos. Apenas existiam com ela. Lucas suspirou. Eu tô tentando lembrar qual era a missão original. Helênia respondeu. Sobreviver. Orion corrigiu. Entender. Theo completou. Impedir o fim de tudo. Lucas apontou ao redor. E agora? Silêncio. Sofia respondeu. Agora nada precisa terminar para continuar sendo importante. Capítulo 39. Mundo que responde ao olhar. O fluxo ao redor reagiu levemente à presença deles. Não como transformação brusca, mas como ajuste. Quando Lucas pensava em caminho, surgia um caminho. Quando Theo imaginava silêncio, o espaço ficava mais quieto. Quando Orion tentava compreender padrões, eles se organizavam por um instante. Helênia percebeu algo. Isso não é controle. Sofia assentiu. É responsabilidade distribuída. Lucas riu baixo. Ou seja, cuidado com o que pensa agora. Capítulo 40. O eco do menino da porta azul. Uma pequena distorção azul surgiu ao longe. Theo parou. Isso ainda me segue? Sofia olhou. Não te segue. Faz parte de você agora. Lucas comentou. Isso foi estranho até para nossos padrões recentes. A porta azul não abriu. Nem fechou. Só permaneceu como possibilidade visível. Theo respirou fundo. Então meu mundo não está separado? Orion respondeu. Nada está. Capítulo 40. O horizonte sem final. O grupo caminhou sem direção fixa, mas não estavam perdidos. Isso já não fazia sentido aqui. Lucas olhou para o horizonte, embora ele mudasse conforme era observado.
Ainda parece que falta alguma coisa. Helênia respondeu. Talvez porque a gente ainda espera um fim. Sofia balançou a cabeça. Não tem fim para chegar. Só continuidade para viver. Capítulo 41. O despertar observa de novo. O despertar se manifestou uma última vez naquele fluxo. Mais suave. Mais distante. Vocês não finalizaram a história. Lucas respondeu. A gente percebeu. Pausa. Isso não é falha. Orion completou. É nova estrutura. Sim. Theo olhou para Sofia. Então a gente venceu? Sofia pensou por um momento. E respondeu. A gente deixou de precisar vencer. Capítulo 41. Epílogo do fluxo. O universo continuou. Sem linha final. Sem fechamento. Sem última palavra. Sofia, Lucas, Orion, Helênia e Theo caminharam dentro dele como quem aprende a existir sem destino fixo. E em algum lugar entre todas as possibilidades, o despertar também caminhava. Não atrás, não à frente, mas junto, aprendendo que uma história não precisa terminar para ser completa. E por hoje é só, pessoal. Obrigada por assistir até o fim. Uma história para você ao seu alcance. Até a próxima!